Olá, gente. Tudo bom? Teremos uma aula hoje sobre Revolução Francesa. Um movimento que mudou a história, que foi o rompimento da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Hoje veremos os antecedentes, o que levou ao processo revolucionário na França e suas três principais fases: a era das instituições, a era das antecipações e a era das consolidações. Começamos pelo óbvio, o início, os antecedentes. Vamos buscar a resposta para as nossas perguntas lá no reinado de Luís XIV, onde ele, ao criar o Palácio de Versalhes, aumentou e muito os gastos do Estado, aumentando os impostos, gerando uma crise econômica para a sociedade francesa. O envolvimento de Luís XIV, Luís XV, nos conflitos, guerras, por exemplo, a independência dos Estados Unidos, o apoio que a França teve ao processo de independência. Esta crise econômica é centralizada na procura, ou melhor dizendo, nos privilégios feudais que nobreza, clero tinham em relação ao terceiro estado. Lembrando que a sociedade francesa era dividida em três estados. Primeiro, clero. Segundo, nobreza. Terceiro, burguesia e povo. Burguesia e povo esta que vai passar no ano de 1715 por uma revolta, ou melhor, ela vai promover a revolta, que é a famosa Revolta da Farinha. Movimento este realizado pelo povo devido ao aprisionamento da farinha. Os produtores continham a mesma para aumentar o preço, gerando essa crise econômica. Bom, a simbologia desse processo, simbologia do processo revolucionário francês. Nós temos o hino francês, a bandeira francesa, a mulher. A bandeira francesa, vale ressaltar que antes do processo revolucionário francês, ela era de uma única cor, a cor branca, e com o símbolo da família dos Bourbons no centro, simbolizando o absolutismo, o poder monárquico centralizado nas mãos de uma só pessoa, o rei. O maior destaque, Luís XIV, o famoso Rei Sol. Temos também a figura do hino. O hino, La Marseillaise, que vocês escutaram há pouco. O hino que simboliza simplesmente o movimento revolucionário francês. Mas espera aí, você deve estar com uma pergunta. Como ficou a bandeira? Lembra? Como é que é a bandeira francesa hoje? Vermelho, branco, azul. Igualdade, liberdade, fraternidade. Essas duas cores vieram para a bandeira francesa para limitar, questão simbólica, limitar o poder monárquico, o poder absolutista. O hino é um canto ao processo revolucionário francês. E a mulher? Onde entra a mulher neste ponto? A mulher vai ser uma participante ativa do processo revolucionário. Um exemplo, Marianne a Combativa. Quem nunca observou em livros, apostilas, a imagem de uma mulher com a bandeira francesa numa das mãos e uma baioneta na outra? Símbolo claro de uma mulher que vai simbolizar o processo revolucionário francês. Então, como simbologia, nós temos o hino, a bandeira e a mulher, a figura feminina. Que mais tarde, a própria proclamação da República Brasileira vai se inspirar no processo francês para buscar o símbolo da República Brasileira, que também, por incrível que pareça, coincidência ou não, é uma mulher. Veja bem, temos agora uma enquete para ser vista. Vamos acompanhar? Vem comigo. Quero saber se vocês sabem de onde é essa música. O que te lembra? Fórmula 1. França. França? Marcha, não sei o nome. É alguma coisa assim? É o hino da Revolução Francesa. Ah, Você sabia? sabia.
Bom, aí agora tá fácil, né? E essa bandeira aqui? França. França. Eu lembrava a Revolução Francesa daquela mulher, com a bandeira, assim. O que vem na tua cabeça quando você ouve falar em Revolução Francesa? Verdade. Igualdade. Fraternidade. Muito bem! Um hino de algum país. Eu acho que não é um hino, não. De qual país será que é esse hino? Parece ser, sei lá, da Itália, da França, não sei, meio parecido, né? É da França. É? Quando a gente ouve o hino da França, por exemplo, o hino da França, ao contrário da gente, é um hino de agradecimento por coisas que mudaram na tradução, né? Eles saúdam a pátria nova que está nascendo e tal, lá no início lá do hino que eles traduzem na hora que está acontecendo durante a Copa. Então, claro, com um mínimo de percepção, a gente consegue entender que é um agradecimento por coisas boas que vieram depois de uma situação ruim, que foi a Revolução Francesa. Né? E aí, gostaram da enquete? Divertida, né? Agora nós vamos abordar as 3 fases do processo revolucionário francês. A primeira fase, a era das instituições. Fase esta que marca a data chave do processo revolucionário francês, o 14 de julho de 1789, a queda da Bastilha, uma antiga prisão, lá um pouco mais atrás, onde ficou o famoso Homem da Máscara de Ferro, se é que ele existiu. Porque alguns historiadores dizem que existiu, outros dizem que o Homem da Máscara de Ferro não existiu. Mas o que vale para a gente é que esta prisão estava abandonada. Servia como depósito, um depósito de armamento. O povo pegava em armas. Um povo que está fazendo a revolução manipulado por uma classe, a burguesia, que tinha o interesse de subir ao poder. Uma outra característica dentro do processo revolucionário francês da primeira fase foi no dia 26 de agosto de 1789, o que chamamos de Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Lembre-se, a Declaração dos Direitos Humanos foi influenciada por essa declaração dos direitos do homem e do cidadão. Vamos ouvir ela um pouquinho? A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão teria grande repercussão no mundo inteiro. Este documento é um manifesto contra a sociedade hierárquica de privilégios nobres, mas não um manifesto a favor de uma sociedade democrática e igualitária. Os homens nascem e vivem livres e iguais perante as leis, dizia seu primeiro artigo. Mas ela também prevê a existência de distinções sociais, ainda que somente no terreno da utilidade comum. A propriedade privada era um direito natural, sagrado, inalienável e inviolável. Uma outra característica da primeira fase da Revolução Francesa ocorreu no ano de 1790. A chamada Constituição Civil do Clero. Constituição esta que tem 2 características básicas. A primeira é transformar a Igreja num órgão submisso ao Estado francês. E a segunda característica era simplesmente confiscar os bens da Igreja. A Igreja não aceita. A Igreja divide-se em 2 cleros. Um clero juramentado, que aceita, e um clero refratário, que não aceita a Constituição Civil do Clero. Outra característica é a Constituição de 1791. Não faça confusão. A Constituição Civil do Clero foi em 1790. A Constituição da França em 1791. Temos algumas características que destacam esta Constituição. O voto censitário, ou seja, quem é cidadão, quem não é, quem pode votar, quem não pode. Poderia ser por renda. A monarquia constitucional, onde o rei vai ser limitado por uma Constituição. Você acredita que Luís XVI, rei absolutista, aceitaria ser mandado por uma Constituição? Creio que não, né? Bom, temos também o surgimento de 2 grandes grupos políticos aí no processo revolucionário francês. Lembrando, são 2 grupos políticos da burguesia. Os girondinos, liderados por Brissot e Condorcet, que é a alta burguesia,
eram os que ficavam à direita, e os famosos jacobinos, a baixa burguesia, Robespierre, Danton, Marat, Saint-Just. A baixa, pequena burguesia, os que ficavam à esquerda. São algumas características da Constituição de 1791. Só que, como eu tinha falado, o rei Luís XVI não vai aceitar essa Constituição. E decide fugir. Fugir em direção à região da Vendéia. Essa região era um foco contra a Revolução Francesa. E o rei foge, na calada da noite, numa noite sem lua, lua nova. Porém, um desavisado indigente que passava viu o rei fugindo em sua carruagem e avisou. Sabe como é que é, né? Fofoca. Vai de ouvido a ouvido. Nessa, chegou a notícia que o rei tinha fugido para os girondinos e os jacobinos, que começaram uma caçada ao rei Luís XVI, que vai ser pego antes de chegar à região da Vendéia. Na região, melhor dizendo, na cidade de Varennes. A famosa Noite de Varennes, que vai ser a prisão do rei Luís XVI, e ele vai ser levado de volta para Paris. Lá depois vai ser julgado e executado. Mas isso é coisa da segunda fase. Pois bem, com o rei preso, a monarquia constitucional ela foi suspensa. Com a monarquia constitucional suspensa, é o fim da primeira fase. Iniciava-se a segunda fase, cujo poder estava nas mãos dos girondinos. Dava-se início à Era das Antecipações, onde os jacobinos se aproveitaram da instabilidade política dos girondinos, que combatiam o movimento contra-revolucionário. Aproveitando-se dessa situação, os jacobinos aplicaram um golpe e subiram ao poder, dando início ao que nós chamamos de Era do Terror, a fase mais radical do processo revolucionário francês, onde estima-se, segundo alguns historiadores, a morte em menos de 2 anos, no espaço de tempo de 2 anos, a morte de mais de 14 mil pessoas guilhotinadas. E diziam os jacobinos que se a guilhotina falhasse, era um perdão divino. A pessoa estava perdoada. Bom, segundo os dados, a guilhotina nunca falhou. Interessante isso, né? Mas se ela falhasse, será que tinha um perdão divino? Lógico que não. O carrasco tinha um barril e um machado ao lado que cortaria a cabeça do indivíduo. E quem foi o primeiro a sofrer as consequências da Era do Terror? Primeiro, um cara que vai ser preso, levado para Paris e julgado como traidor. Luís XVI. Luís XVI e sua esposa, Maria Antonieta. Lembra dela? Nunca ouviram falar? Aquela que soltou aquela célebre frase: ué, se o povo não tem pão, que como brioches. E isso acabou tendo uma consequência. Ela perde a cabeça. É guilhotinada. Como vários outros dentro desse processo revolucionário francês. Os jacobinos inauguram uma nova era. Dão início ao que nós chamamos de convenção. Em substituição à Assembleia Nacional que existia na primeira fase. Essa convenção é até uma das características da nova Constituição da República agora francesa. É o que nós vamos chamar